Autossuficiência é uma palavra simples e nós vamos explorar toda a profundidade do seu significado no dia de hoje. Como é a nossa vida atual? Nós vivemos cercados de conforto em todos os locais onde nós estamos. Então, nas grandes cidades, particularmente, nós temos infinitas coisas criadas para o nosso conforto. Tanto que, quando você pega um vídeo de muitos anos atrás, mostrando uma imagem na rua, você vê as pessoas todas magras. Raramente você vê uma pessoa gorda, porque ela andava mais, ela tinha maior atividade física, ela fazia uma série de outras atividades que hoje em dia não é necessário. E vídeos de hoje é exatamente o contrário. A maioria das pessoas estão acima do peso, inclusive eu. Mas o conforto da nossa vida diária é que nos leva a um acúmulo de energia. Então o corpo humano, se não gasta, ele acumula. Quando a gente fala de autossuficiência, nós estamos falando de algumas coisas que devem ser levadas em consideração para que nós possamos nos manter vivos, ou seja, sobreviver. A primeira coisa são os alimentos. Então, autossuficiência em alimentos significa plantar, criar, caçar, pescar, coletar, né? Todas essas atividades em área rural. Eu posso fazer alguma coisa dessa num ambiente urbano, por exemplo, numa casa pequena, mas que tenha um pequeno quintal. Eu posso ter alguma autossuficiência, mas eu não terei isso por completo. A autossuficiência ela vai surgir numa chácara, num sítio, né, numa propriedade um pouco maior, em que eu possa aproveitar aquilo que existe ali. Então, a primeira preocupação é qual alimento eu vou produzir. Lembrando que eu preciso produzir carboidrato, eu preciso produzir proteína, vitaminas e sais minerais. Vitaminas e sais minerais vêm da nossa horta. Proteína vem dos nossos animais de criação, da coleta de ovos, né? Caça, pesca ou criação de peixe, por exemplo. E os nossos carboidratos vão vir da mandioca, do milho, do arroz, certo? Aqueles alimentos que nós sabemos que são ricos nessa substância. Então eu preciso, em termos de alimentação, estar apto a plantar, criar e etc. Depois, eu tenho que ser autossuficiente em energia. E aí eu tenho a energia solar, a energia eólica, a energia de geradores, a energia gerada por motores, outros tipos de motor com combustível. Então, por exemplo, o combustível do carro. Se eu tenho um carro flex, eu posso usar álcool. Se eu souber produzir álcool, de maneira ainda que seja improvisada ou de uma maneira mais simples, eu vou conseguir ter combustível vegetal praticamente infinito. Então eu preciso aprender essas coisas. Então a produção da energia, por exemplo, eólica, se eu consigo instalar um catavento, prender esse catavento numa bomba mecânica para poder tirar água de um poço, por exemplo, tá? Eu posso, através da energia solar, esquentar a água. Então eu vou ter que produzir energia para as minhas atividades. Eu tenho alguns vídeos na internet de povos asiáticos, basicamente chineses e outros países ali mais próximos ali dessa área, em que aparecem alguns artesãos trabalhando e eles têm algumas ferramentas que funcionam a pedal. Então uma mesa como essa, né, um pedal aqui embaixo que eles ficam apertando com o pé e vai girando uma correia e faz, por exemplo, girar um esmeril ou uma serra, ou uma ferramenta qualquer, que normalmente nós estaríamos ligando no motor elétrico. E o cara faz isso sem consumo de energia de qualquer tipo que não seja a energia muscular. Então eu tenho que pensar como é que eu vou produzir energia para as minhas atividades. Água. Autossuficiência em água significa ter um poço que tenha uma produção suficiente para aquele grupo, para a minha família ou para o grupo que ali esteja, ou estar próximo de rios, de lagos, de maneira que eu possa extrair a água, purificar, armazenar,
Então, todas essas atividades devem ser desenvolvidas. Então, nós já falamos aqui de alimento, de produção de energia e de água. Primeiros socorros. É lógico que eu posso ter um suprimento de primeiros socorros em casa, mas uma hora isso acaba. Se a crise, seja ela de qual tipo for, se prolongar, eu vou ter que voltar à época, e particularmente se não tiver uma indústria farmacêutica funcionando, né, eu vou ter que voltar à época em que as coisas eram improvisadas, com ervas, com bandagens feitas de pano comum, tá? Então eu vou ter que ter um kit de primeiros socorros diferente, tá? Eu lembro que em Manaus, uma vez, nós fizemos um estudo e nós chegamos à conclusão que nós poderíamos ter um kit básico para a selva, composto de uma agulha comum, linha de pescar, se tivesse que fazer algum tipo de sutura, um frasco pequeno com álcool, óleo de copaíba, que tem várias propriedades terapêuticas para cicatrização, uma série de coisas, e bandagens feitas de lençol. Então nós fizemos um kit de primeiros socorros ali simplesmente com materiais que estavam à nossa mão. Então é importante que a gente tenha essa habilidade. Comunicações. Comunicações, não só manter o meu rádio funcionando, o rádio comum, o rádio a pilha, o rádio comunicador, que vai precisar de energia, vai precisar de bateria, eu vou ter que recarregar as baterias. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho um gerador para fazer isso? Se eu tiver um gerador em casa, eu vou gastar ele naquilo que é mais nobre. Eu não vou ligar o gerador simplesmente para ter uma lâmpada acesa, eu acendo uma vela. Tá? Mas para carregar um rádio é importante. Então, para ter alguma maneira de me comunicar com alguém ou de receber algum comunicado. Mas também eu vou trabalhar com mensagens escritas, com mensageiros, pessoas que vão de um lado para o outro levando as mensagens, os recados, ou se eu precisar, por exemplo, eu determino um local, ou como se fosse uma caixa de correio, eu coloco ali um bilhete e depois de um tempo eu vou lá buscar um bilhete, ou seja, eu mantenho as minhas comunicações fora do meu local. Eu vou ter que me preocupar com o transporte. Então, se eu tiver, por exemplo, um carro, e esse carro for flex, eu consigo, se eu souber produzir combustível, manter esse carro rodando por um certo tempo, até a hora que faltar peça de reposição. Mas eu também posso ter animais de montaria, então cavalos, bois, em que eu posso me deslocar através desses animais, eu posso transportar cargas, né? Eu posso utilizar os rios, então eu posso fazer embarcações na qual eu vou poder me transportar pelos rios com pouco gasto de energia. Então, basicamente, essas são as coisas que vão nos dar autossuficiência. Alimentos, energia, água, primeiros socorros, comunicações e transporte. Se eu souber, se eu tiver habilidades para desenvolver esses campos, eu vou conseguir sobreviver com maior facilidade. Então, para desenvolver essas atividades de autossuficiência, eu preciso ter habilidades anteriores. Então, eu sei plantar, eu sei purificar água, eu sei criar animais, eu sei fazer ou manter um fogo aceso. São coisas simples, mas eu posso desenvolver isso desde já. Eu consigo construir um abrigo, construir um barraco, alguma coisa assim. Eu tenho alguma habilidade de carpinteiro para poder fazer isso. Eu consigo manter o calor numa temperatura muito fria. Como é que eu vou fazer para conservar o calor dentro da minha casa? Eu consigo consertar as coisas da minha casa, sejam elas consertos mecânicos ou eletrônicos ou elétricos. Eu sei fazer uma solda simples de um equipamento eletrônico, tá? Eu consigo conservar os alimentos que eu produzo. Então não adianta nada eu produzir, por exemplo, uma abóbora se eu não souber fazer doce de abóbora. A abóbora vai estragar antes de eu consumir ela inteira. Então eu preciso ter algumas habilidades para a conservação de alimentos. E lembre-se, autossuficiência significa liberdade no momento de crise. Liberdade para você e para sua família. Prepare-se e sobrevive. Eu sou o Coronel Palaia, 50 anos de experiência na vida militar. As crises chegam sem aviso. Nós estamos preparados para enfrentar uma crise, seja ela do que tipo for, ou vamos contar com a sorte? Como você vai proteger a sua família, por exemplo, de uma escassez, seja do que for? Um dos primeiros itens que nós precisamos nos preocupar é com o estoque de alimentos. No nosso livro,
que foi lançado agora, Conservação de Alimentos. Ele fala sobre a conservação de alimentos para montar os seus estoques. Tem várias dicas ali, algumas receitas básicas e com certeza vai ser um excelente guia para você proteger a sua família. Clique no botão Adquira seu livro.